Fala, nação sem clubismo. Vamos falar um pouquinho desse jogo aí, né? Flamengo 0, Léo Jardim 0. O Flamengo começou bem o primeiro tempo, né? No primeiro tempo o Flamengo envolveu ali o Vasco para variar pelo lado esquerdo. O Vasco conseguiu igualar o jogo ali, né? Num dado momento, uma bola na trave. E o Flamengo tomou esse susto, né? Mas depois recalculou a rota, né? Fomos bem no geral, né? Fomos bem, mas vamos falar do primeiro tempo. Os goleiros trabalharam bem, o Rossi fez duas belas defesas, o Léo Jardim fez uma boa defesa também, né? Então, um primeiro tempo bem disputado, um bom primeiro tempo, né? Muitas chances para ambos os lados ali. E vem o segundo tempo, né? Vem o segundo tempo, o Flamengo continuou bem, começou bem, como sempre. E o Carille, naquela formação a la Tite, né? O Carille, que todo mundo sabe, ele é um discípulo do Tite. Então, todo atrás, né? Vamos jogar por uma bola e jogando no contra-ataque e tal. E no segundo tempo, assim, o Vasco não foi tão presente como no primeiro tempo. No primeiro tempo, realmente, o Vasco, ele duelou com o Flamengo, né? Vamos assim dizer. No primeiro tempo, o Vasco foi lá, tentou, teve duas chances ali, né? O Rossi foi muito bem nas duas. Na verdade, uma, né? Que a outra, uma foi na trave. E o Rossi, né, foi muito bem ali no chute do Nando Pereira, o Moreira, perdão. E depois, assim, o Flamengo controlou bem o jogo, explorando muito do lado esquerdo, muito do lado esquerdo. O Michel deu ali muita dor de cabeça ali para a zaga do Vasco, né? E depois, assim, segundo tempo, foi Léo Jardim, né? Por isso que eu não falo Vasco, eu falo que o jogo foi Flamengo 0, Léo Jardim 0. Porque ele que manteve o placar, né? Tanto é que ele foi eleito o melhor jogador em campo. Eu sei que o Vascaíno está comemorando um empate, o Vasco está comemorando um chute na trave. Vai ter pet, vocês sabem, né? Vão colocar um pet 0-0 com o Flamengo. Isso pro Vasco já o ano já tá ótimo, né? Não o ano porque tem o jogo da volta, né? No retorno, mas já são 6 meses aí, vai ter pet, vão usar o pet. O Vascaíno está comemorando como se não houvesse o amanhã. O Flamengo foi muito infeliz em certas finalizações. O Léo Jardim foi muito bem mesmo. Ele evitou, eu não vou falar goleada porque não sei se seria goleada, mas o Léo Jardim evitou realmente a derrota do Vasco. O Flamengo jogou bem. Não vou dizer que foi um amasso, mas foi uma soberania do Flamengo, né? Foi como eu falei, o primeiro tempo foi um jogo muito igual. Eu acho que se o Flamengo terminasse o primeiro tempo vencendo o jogo ou o Vasco, seria normal. No primeiro tempo, realmente, o Flamengo e o Vasco foi muito parelho ali. O Flamengo depois conseguiu controlar, administrar ali o jogo, né? Mas foi um primeiro tempo muito bom, muito parelho, né? Tanto o Vasco quanto o Flamengo tiveram muitas oportunidades. E no segundo tempo o Flamengo de novo, como eu falei, o Flamengo começou bem e manteve. O Vasco teve lampejos, o Vasco é aquela jogada de sempre, Lucas Piton pro Verratti. O time tem que entender que se marcar o Piton, acabou o jogo, realmente acabou o jogo, o Vasco tem que fazer. O jogada do Vasco é Piton e Verratti, e acabou. O dia que o Verratti estiver suspenso ou lesionado, o Vasco não joga, nem vai em campo, perde pro WO. Porque o Vasco não tem jogado. Né? O Flamengo no segundo tempo foi soberano ao Vasco. Eu não digo que foi atropelo, porque não foi atropelo. Mas o Flamengo foi muito melhor do que o Vasco no segundo tempo. Repito, no primeiro tempo foi parelho, foi ali, ó, mano a mano. Se tivesse algum vencedor no primeiro tempo, não seria injusto. Porque foi o primeiro tempo de trocação, né? Foi lá e cá. O segundo tempo não. No segundo tempo o Flamengo foi muito melhor do que o Vasco. Muito melhor do que o Vasco. O Flamengo começou bem. O Vasco tentou dar aquele sufoquinho, teve um lance ou outro ali. Mas depois foi só do Flamengo. O Léo Jardim fez ali pelo menos duas defesaças.
com o Pedro ali. Uma com o Plato, uma com o Pedro, teve um jogo do Pedro que foi no meio do gol, o Léo Jardim encaixou. Mas no geral o Flamengo foi muito bem. O Flamengo foi muito melhor que o Vasco. Faltou o gol, infelizmente, faltou o gol. Eu sei que vai ter vascaíno hoje comemorando como se fosse um Mundial de Clubes. E quando eu falo que vai ter comemorando, por quê? Eu demorei a fazer esse vídeo, porque eu fui dar uma olhada nas redes sociais e já tem vascaíno comemorando. Ó, tem vascaíno comemorando. Gritamos mais na torcida, bola na trave, empatamos. Então, ou seja, o Vasco é tri em um jogo só. Cantaram, bola na trave e empatamos. Então é isso que o torcedor vascaíno espera do time? Empatar com o Flamengo? Vocês se apequenam demais, vocês se vitimizam demais, sabe? Se o Flamengo ganha, eu tenho certeza. E torcedor flamenguista, vocês sabem que eu não estou mentindo. Se o Flamengo ganha esse jogo, iam inventar alguma coisa, iam falar de Varmengo, é sempre roubado. Então, é isso. O torcedor vascaíno hoje está comemorando um empate. E eu falo porque eu demorei a gravar por isso. Porque eu queria dar uma olhada como é que estava a temperatura nas redes sociais. O torcedor do Flamengo revoltado, não revoltado, mas chateado pelo empate, porque sabia que poderia ter algo a mais. E o torcedor vascaíno uma alegria só. Uma alegria só. Eu até entendo, né? Porque assim, é uma torcida que comemora título na quarta rodada, na terceira rodada. Então, eu entendo a carência, eles estão carentes, se vitimizam muito mesmo. O Vasco é um time que eles se dizem grande, né? O Vasco é grande, mas se vitimizam demais. Acabam se apequenando. Eles mesmos se apequenam, se vitimizam. Eu fiquei vendo, gente, os comentários dos torcedores vascaínos. Vocês não fazem ideia. Se vocês forem nas redes sociais, dá uma olhadinha. Gente, parece que eles ganharam a final de um Mundial. Contra um Real Madrid, contra um Barcelona de goleada. Já está uma alegria só. Isso mostra o tamanho do Flamengo. Sabe, hoje foi um público bacana, 39 mil pessoas. Poderia ter sido melhor? Poderia ter sido melhor, mas eu entendo. Eu e todo mundo, a gente entende a situação, valores. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: o Flamengo foi muito bem. Nós vamos com alguns desfalques para terça, né? Contra a LDU. O De La Cruz não vai jogar. O Alan não vai jogar, mas na minha opinião, hoje, o Alan para mim, quando ele joga ou não joga, para o Rafael, não faz diferença alguma, né? Então assim, hoje foi um jogo bom, o Flamengo foi bem, faltou o gol, pecamos em alguns momentos, o Gerson teve uma chance perdendo que a bola subiu, o próprio Michael, em vez de jogar para o meio da área, tentou dar um chute pro gol e foi para fora. A gente se precipitou em certas conclusões. Em alguns momentos faltaram as conclusões. Eu ainda acho que o Michael ele peca em certos momentos, que ele quer, ao invés de finalizar logo, ele quer dar um drible final, sabe? Mas o Michel foi bem, o time no geral foi muito bem. De La Cruz foi muito bem hoje, o Arrascaeta. O Gerson para mim foi o melhor. Para mim foi o melhor em campo, né? Obviamente que o Léo Jardim foi considerado o melhor em campo, por quê? Porque ele evitou o gol do Flamengo, né? Então, se você vê que o goleiro do time adversário foi o melhor em campo, é porque o Flamengo foi bem, né? E realmente o Léo Jardim foi muito bem. Quando precisou ser acionado, foi muito bem. Sabe? O Flamengo não jogou mal, Pecamos em algumas coisas? Pecamos, claro que a gente pecou, né? Mas o Flamengo, no geral, foi muito bem mesmo, sabe? Eu acho que, infelizmente, o gol não saiu, o gol não veio. Então, assim, se eu vou falar no geral, tá?
eu falei no primeiro tempo e agora eu vou falar no todo, tá? Nos 90 minutos, esquece os acréscimos, nos 90 minutos, o Flamengo foi melhor. O Vasco teve momentos, o Vasco teve lampejos, né? O Vasco teve a bola na trave, que está sendo comemorado pelo professor Vascaíno, vai até pedir a CBF se pode dar um ponto, porque estou uma bola na trave, vão tentar pedir mais um ponto porque a torcida cantou, enfim. Mas, no geral, o Flamengo foi muito melhor, o Flamengo foi muito mais time como eu esperado. Gente, hoje o Flamengo é muito mais time do que o Vasco, em todos os sentidos, como clube, como elenco e como torcida. A torcida do Vasco hoje cantou. A gente sabe que as nossas organizações estão impedidas de ir ao Maracanã, a do Vasco e a do Botafogo foram liberadas. Não entendi o porquê do Flamengo ainda não foi, mas enfim, isso é uma outra história. Mas hoje o Flamengo é um time muito mais organizado do que o Vasco. Tanto é que torcedores do Vasco hoje estão comemorando um empate, enquanto os torcedores do Flamengo estão chateados porque empataram com o Vasco. Hoje vocês conseguem ver o parâmetro de time. Um time que está chateado, que empatou, que poderia ter vencido, e um time que está soltando rojões pela rua porque empatou. Então, vocês conseguem ver que um time se apequena tanto que comemora empate, enquanto o outro está chateado porque empatou. A gente sabe que é clássico, a gente sabe que é difícil, é complicado. É clássico, gente, é clássico. Como já diziam, clássico é clássico e vice-versa. É clássico, sabe? É um jogo chato, é um jogo complicado. O Flamengo poderia ter uma felicidade melhor? Sim, claro que sim. Mas não aconteceu. O se, infelizmente, ele não existe. Ah, mas se tivesse... Gente, não existe. Sabe? Infelizmente a bola não entrou, o Léo Jardim estava num dia feliz, numa noite feliz. E a bola não entrou. Mas o Flamengo foi bem. O Flamengo se portou bem. Pecamos em algumas finalizações? Sim, pecamos. Mas o Flamengo foi bem. No geral, o Flamengo foi muito bem. Muito bem mesmo. Sabe, a gente... Tirando o primeiro tempo, que o Flamengo foi bem também, tá? Mas só que foi no primeiro tempo que o Flamengo foi bem e o Vasco também foi bem. O Vasco conseguiu, em um dado momento, equilibrar o jogo. Mas no segundo tempo, não. No segundo tempo, o Flamengo foi muito superior ao Vasco, o que é normal, tá? Infelizmente, faltou o gol. O Léo Jardim estava num dia muito feliz, numa noite muito feliz. E o Pedro, você vê que o Pedro ele faz diferença. O Pedro está voltando. Deu uma cabeçada ali que o Léo Jardim foi lá no canto esquerdo, fez uma baita defesa. O Plata hoje foi bem. O Michel foi bem? Foi bem. Pecou em algumas coisas? Pecou, mas foi bem. O time num todo foi muito bem. Hoje eu não tenho o que falar. O Wesley, ele hoje tentou cruzar mais. Apesar do Flamengo hoje explorar muito o lado esquerdo, a gente deu um sufoco ali. Eu até, em dado momento, fiquei pensando, cara, que horas que o Wesley vai avançar? Né? Mas o Flamengo explorou muito o lado esquerdo. O Ayrton Lucas, infelizmente, sentiu ali. O Varela, para variar, improvisou ali. Foi bem, no geral foi bem, deu umas vaciladas, mas também nada que comprometesse o time. Então, assim, hoje eu não tenho o que falar mal. Faltou o gol, né? Faltou o gol. Mas faltou porque tinha um goleiro do outro lado que estava inspirado, sabe? Não vou falar mal, hoje eu não tenho o que falar mal. Eu acho que o Felipe Luiz, ele substituiu bem, fez bem as substituições. O time no todo foi muito bem hoje. É porque quando eu falo muito bem, você fala, porra, mas empatou o jogo. Gente, realmente, nosso time foi bem. É porque o goleiro estava bem. O goleiro hoje resolveu ser o Neuer. A gente sabe que o Léo Jardim toma umas piabas. Tanto é que no próximo jogo o Léo Jardim vai tomar uma piaba. Mas realmente, cara, geralmente os goleiros contra o Flamengo, eles viram o Neuer, um Oliver Kahn, um De Gea, sabe? Então, é isso. Os caras dão uma vida para jogar contra o Flamengo. A LDU vai ser um jogo chato, vai ser um jogo complicado, altitude. A gente não vai ter eu não vou nem falar o Alan, porque pra mim o Alan não é desfalque, tá, gente? Não tô diminuindo o jogador, tá? Mas hoje pra mim o Alan não é um desfalque. Pra mim hoje o Alan não é um desfalque. Não é. Tanto é que quando o Alan tá em campo, uma boa, gente, vamos ser sinceros.
quando o Alan está em campo, me diz o momento que vocês lembram que o Alan está em campo. Vocês não lembram. Não lembro. Hoje o Alan não é um cara assim, caraca, o Alan não é. Não é. É diferente do Arrascaeta. Quando o Arrascaeta tá em campo, você sente. O Gerson. O próprio Pedro. A gente ficou aí 7 meses sem o Pedro. Falei, caraca, o Pedro faz falta. Faz falta. Mas o Alan não faz falta. Não faz falta. Hoje ele não faz falta. Ele joga bem. O Felipe Luiz deu uma melhorada nele. Ele joga bem certo jogo? Sim, joga. Mas você falar que você sente falta do Alan, aí você tá de brincadeira. Não é possível ter algum... Tirando a família do Alan, eu não vejo um torcedor fazendo, caramba, puxa, o Alan não vai jogar terça-feira. Gente, o Alan já não vem jogando há muito tempo. Ele tem entrado em alguns jogos, tem jogado bem, tá? Mas ninguém vai falar, meu Deus, o Alan não vai jogar. Por exemplo, o Dela Cruz não vai jogar. Tipo, caraca, não vai jogar. O Dela Cruz também tem esse problema e ele não vai jogar. Ele passa mal na altitude. E o Dela Cruz, sim. Eu fico, caramba, é um desfalque. Mas, sinceramente, gente, vamos ser sinceros. 2025, o Flamengo vai jogar com a LDU. Tem altitude, mas não é tanta altitude. Logo, esses times, eles só jogam por altitude. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui, gente. Vamos lá, do Flamengo. Flamengo e LDU. O Flamengo jogou lá na altitude de LDU. Aí o Flamengo pega o segundo jogo. Vamos imaginar que esse jogo fosse em janeiro. Esquece o caralho. Vamos fingir que o jogo seria em janeiro. O Flamengo faz jogo lá em Bangu, 3 horas da tarde. Um sol que quem mora no Rio sabe. Você frita ovo no chão. Entendeu? Uma coisa, os caras têm que usar o que eles podem. A LDU só joga bem por causa da altitude. O Bolívar joga bem porque joga na altitude e ganha. Chega no nível do mar, toma coça. É isso. Mas perdeu por cento alcoólico. Gente, foi um acaso. E vou te falar, eu já falei isso pra vocês em outros vídeos. Foi até bom o Flamengo ter perdido. Não queria? Óbvio que eu não queria. Mas baixou a soberba. O Flamengo estava soberbo. O Flamengo estava amanhã. Porra, mas você está falando do Flamengo. Gente, olha só. Se vocês querem que eu fique floreando, não vou fazer isso. Agora, você quer assistir um canal que fique floreando ao Flamengo? Então faz o seguinte. Vai ver o Flamengo TV. Tem outros youtubers aí que ficam floreando. Só falam o que vocês querem ouvir. Se você só quer ouvir que tá tudo bem, ok. Vai lá naquele canal. Fica à vontade. Agora, você quer ouvir a realidade do Flamengo e do futebol? Você fica aqui. Porque aqui a gente tá para falar a realidade. Eu não tô aqui para ficar floreando. Não tô aqui para só falar que tá tudo bem, tá tudo certo. Não, gente. O Flamengo precisou perder aquele jogo. Infelizmente, eu não queria que o Flamengo perdesse, mas precisou. Precisou perder aquele jogo. Baixou a soberba. O Flamengo estava soberbo. O Flamengo estava soberbo. O Flamengo achou o jogo todo, vou ganhar a qualquer hora. E não ganhou. Tanto é que o Felipe Luiz poupou 3 dos nossos melhores jogadores. E na hora que foi colocar, não dava mais tempo. Então, gente, vamos parar de achar que tá tudo muito bem, tá tudo muito ótimo. O Flamengo tá bem, o Flamengo tá ótimo. O Flamengo tá bem, tá ótimo. Mas, gente, eu não vou ficar aqui floreando pra vocês o tempo todo. Vocês querem que alguém floreando? Pô, tem um monte de canal aí que vocês conhecem. Eu não vou ficar aqui falando, mas vocês conhecem. Tem um canal aí grandíssimo. O cara é top. Mas o cara só floreia. O cara só fala pra vocês que tá tudo bem. Tá tudo lindo, tá tudo ótimo. Ai, que delícia. O Flamengo tá voando. O Flamengo tá bilionário. O Flamengo perde. Não, mas é porque parecia até... Ele parece até o Tite dando entrevista. Lembra o Tite quando tava no Flamengo? O Flamengo perdia não, porque tinha uma poça, tinha um buraco no campo, porque Vênus estava alinhado com Júpiter. Tinha sempre uma desculpa, mas não era o time. Então, assim, vocês querem que alguém floreie para vocês? Olha, tem a Flamengo TV, que vocês podem assistir, que lá só vai falar bem. Só vai falar bem. Tem outros canais aí que vocês conhecem que só fala bem. Eu tô aqui para falar a realidade. Hoje o Flamengo tá bem. Aprendeu. Teve que tomar uma porradinha para aprender. E aprendeu. A postura mudou. Falou, gente, nós não somos invencíveis. E não existe time invencível. Não existe. Olha o Real Madrid. Perdeu pro Arsenal.
Não existe isso, gente. Derrotas acontecem. O que a gente pode questionar é como foi a derrota. O Flamengo perdeu para o Central Córdoba pela soberba. O Flamengo foi soberbo, o Flamengo foi marrento. E quando tentou resolver as coisas, não dava mais tempo. Isso a gente tem que aprender, gente. A gente tem que entender que tem sempre um melhor que a gente. Às vezes a gente está marrentão ali na vida, pô, eu sou melhor. Mas, gente, tem um cara melhor do que a gente. É isso. A vida é assim. A vida é assim. Então, eu quero dizer, voltando para o jogo de hoje. O Flamengo foi bem hoje. Só que teve um goleiro hoje que estava no dia dele. Estava no momento dele. O Flamengo foi muito bem. O Flamengo, eu repito, primeiro tempo, o Flamengo, ele foi muito parelho, né? Mas o segundo tempo foi mano a mano mesmo. Então, fomos bem no jogo, tá? Infelizmente, a vitória não veio. Por um detalhe, qual foi o detalhe? Léo Jardim. Então é isso, nação. Eu vou ficando por aqui, já me estendi demais. Falei até coisas que nem eram no jogo. Mas só para vocês entenderem que o Flamengo foi bem. O Flamengo foi bem hoje. Infelizmente o gol não veio, né? Mas terça-feira tem mais. É manter essa postura, ir para cima. A LDU vai se abrir. O Vasco não se abriu, porque é aquela escola Tite, né? O Carille hoje ele deve estar felicíssimo, né? Porque o Carille é um retranqueiro do caramba. Então, assim, lá no Equador, a LDU vai se abrir, vai se reganhar. Então, eu acho que tem jogo. É difícil, óbvio que é difícil. Tem altitude? Tem altitude. A bola vai ficar rápida? Vai ficar, só que ela vai ficar rápida para os dois lados. Ela vai ficar rápida para o Flamengo e para a LDU. Então, isso daí não... o goleiro está acostumado. Aguenta aí. Porque a gente tem muitos jogadores que batem bem de fora da área. Então, se você está emocionado de ficar falando, pô, Felipe Luiz, gente, não, hoje não teve Felipe Luiz, hoje não teve isso. Hoje teve um goleiro que estava no dia dele. E é isso. Tá bom, nação? Vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu apareço, tá bom? Mas foi isso, foi uma noite feliz para um goleiro e uma noite infeliz para o Flamengo, porque teve um goleiro que estava no dia dele. Tá bom, nação? Vou ficando por aqui, aquele abraço, curta, compartilhe, manda para os amigos. Você pode ver que você tem amigo vascaíno, olha o que ele está falando, ele está felicíssimo, felicíssimo. Tá bom? Então é isso, galera, vou ficando por aqui, saudações rubro-negros, ó, fui!